Em 2013, no estado de Michigan, Jessica Hennigan foi dada como desaparecida. Ela foi vista pela última vez em um posto de gasolina. A investigação que procurou pela garota foi longa, estendendo-se durante anos. O acaso foi o que levou a polícia ao fim daquele caso. E o que eles descobriram foi mais perturbador do que o esperado, tanto que acabou resolvendo também outro caso já arquivado há muito tempo. Jessica Lane Hennigan nasceu em 1987, em Norton Shores, Michigan. Foi nesse local que a jovem cresceu, se graduou e deu início a um relacionamento com Dakota Quiley Dyer. Eles começaram a namorar e Jessica ficou grávida. O casal conseguiu alugar uma casa onde receberam um filho. Em 2013, esse menino tinha 3 anos de idade. Jessica tinha 25. Na época, ela trabalhava em um dos postos de gasolina Exxon. Atualmente, essa empresa tem outros donos. Jessica trabalhava como atendente no posto para ajudar a sustentar a família, enquanto planejava o futuro. Ela tinha esperanças de conseguir uma vaga em uma universidade para estudar contabilidade. Ela nunca teve essa oportunidade. Isso porque no dia 26 de abril de 2013, Jessica desapareceu. Ela estava trabalhando no posto de gasolina quando fez contato com o conhecido pela última vez. E um dia antes do seu desaparecimento, coisas estranhas aconteceram. No dia 25 de abril de 2013, Jessica estava se preparando para encerrar o seu turno. Ela estava trabalhando no posto de gasolina enquanto conversava com uma mulher. O turno de Jessica terminava às 23 horas e 30 minutos. Ela era a única funcionária daquele horário, em um local razoavelmente remoto. Aquela unidade do posto não contava com câmeras de vigilância ou qualquer outro sistema de segurança. Essa amiga com quem ela conversava se demonstrou preocupada pelo fato de uma mulher trabalhar sozinha naquele local àquela hora da noite. Ela então sugeriu para a Jessica que pedisse ao namorado para que ficasse lá com ela, ao menos durante a noite. Enquanto a moça conversava com sua amiga, um homem estava na loja de conveniência e ouviu a conversa. Esse homem se aproximou e disse: "Ela tem clientes que também tomam conta dela." Jessica não foi capaz de esconder a expressão de espanto misturado com medo. Sua amiga absorveu a mesma expressão, tornando aquela interação ainda mais bizarra. Ambas ficaram desconfortáveis com o comentário do homem misterioso, que se afastou lentamente. A amiga de Jessica deixou a loja, mas a resposta do homem ficou presa em sua cabeça. Essa mulher entrou em seu carro, mas não deu a partida. Ela ficou escondida no veículo, monitorando a loja, até que o homem estranho pagou pelas compras e deixou o local. Só então essa mulher ligou o carro. Jessica encerrou o seu turno e voltou para casa. O que ela não sabia é que o estava fazendo pela última vez. O dia 26 de abril de 2013 foi uma sexta-feira. Jessica chegou ao posto de gasolina Exxon para dar início ao seu turno às 16 horas e 35 minutos. Aquele se demonstrava mais um dia comum, até menos agitado do que o normal. O namorado de Jessica passou lá para falar com ela e um amigo também parou para abastecer mais tarde. As coisas mudaram durante a noite. Em certo momento, com o posto já envolto em escuridão, um amigo de Jessica carregava alguns itens para o balcão, seguido por um outro cliente que não o conhecia. Ambos notaram a aproximação de uma van prata. Nesse momento, Jessica estava ao lado de fora da loja, trabalhando em uma das bombas de gasolina. Seu amigo e o outro cliente viram a moça conversando brevemente com o motorista. Parecia uma interação amigável entre risadas. O motorista trocou algumas poucas palavras com Jessica e deixou o local. As testemunhas não conseguiram descrever quem estava ao volante na ocasião. Entre as 17 e 23 horas, outros clientes entraram na loja e tudo parecia normal. Jessica estava trabalhando e não parecia particularmente preocupada com nada. Infelizmente, isso estava para mudar. Poucos minutos depois, a gerente daquela unidade estava passando de moto pelo local quando presenciou algo estranho. Uma van cinza que contornou o prédio e estacionou na parte de trás da loja de conveniência. Um movimento incomum e contra-intuitivo para um cliente. Ele não teria acesso às bombas de gasolina e precisaria andar mais do que necessário para acessar a loja. O primeiro pensamento da gerente foi de que Jessica estava roubando o posto. A van seria estacionada na parte de trás para ficar escondida enquanto a funcionária furtava diferentes itens. A gerente arrastou essa suspeita consigo enquanto desviava o caminho para contornar o terreno com a moto. Ainda mantendo distância segura para monitoramento, ela percebeu uma pessoa parada em pé ao lado da traseira da van. A porta de trás estava completamente aberta. A pessoa fechou e abriu a porta traseira do veículo algumas vezes, como se estivesse ajeitando algo no interior do porta-malas, até que fechou de vez. Existe, entretanto, uma informação que será importante referente à estrutura do local. A única porta da loja que dá acesso direto ao ambiente externo só pode ser aberta pelo lado de dentro. Não existe maçaneta ou puxador pelo lado de fora. Com o porta-malas fechado, a van prata deu partida e deixou o local. A gerente que estava na moto não viu ou ouviu Jessica.
Porém, ela viu o condutor. Essa mulher descreveu o motorista da van como sendo um homem branco, entre 30 e 40 anos, com cabelos ondulados ou bagunçados, e vestia um moletom vermelho ou laranja. Após ver essa cena, a gerente julgou que não tinha nada de errado e deixou o local sem entrar na loja e sem fazer contato com Jessica. A van fez o mesmo. Ambos deixaram o local, cada um para uma direção diferente. Poucos minutos depois, às 23 horas e 10 minutos, um novo cliente chegou ao posto de gasolina. As luzes da loja de conveniência estavam acesas, porém não havia ninguém. Esse cliente achou estranho e entrou em contato com a polícia. Jessica Herringa estava desaparecida. A polícia enviou uma viatura para verificar o local. O dinheiro ainda estava na caixa registradora. A bolsa de Jessica parecia intocada e não havia sinais de luta ou invasão. Roubo foi descartado. A blusa da funcionária também estava no local, indicando que ela não teria ido longe, ao menos não por vontade própria. Os agentes continuaram verificando o local até que chegaram à porta que dava acesso aos fundos da loja, a mesma onde a van estacionou próxima naquela noite. O policial verificou essa porta mais de perto e encontrou manchas de sangue. Olhando ao redor, ele também encontrou uma pequena bateria jogada no chão, a mesma compatível com mira laser, geralmente acoplada a uma pistola. O agente entendeu que aquela era a cena de crime e entrou em contato com a gerente do posto. Essa mulher então comentou sobre ver uma van prata no local minutos antes. A atividade suspeita foi o suficiente para que cães farejadores fossem levados ao local. Eles passaram as próximas horas vasculhando os arredores atrás de pistas que levassem a Jessica. Os cães farejaram cada galho da região, mas não encontraram nada. A van prata apontava para um cenário de sequestro. A gerente provavelmente presenciou sua funcionária sendo levada naquela noite, algo que ela apenas descobriu quando a polícia entrou em contato. Os familiares de Jessica foram informados e o rosto da mulher ficou estampado em todos os programas de TV e jornais locais. A esperança era conseguir encontrá-la com vida. Após conversar com amigos e familiares, a investigação desenhou uma primeira teoria. Quem quer que fosse o criminoso, esse homem já conhecia a Jessica, o suficiente para que ela abrisse a porta de trás da loja para ele entrar. A polícia precisava descobrir o porquê. A gerente viu a chegada da van e esse homem não usou a entrada principal para acessar a loja. Portanto, não teria como ter aberto a porta sem o auxílio de Jessica. Sem levar dinheiro ou itens de valor, o criminoso provavelmente conhecia a Jessica e a tinha como alvo. Ele foi capaz de fazê-la abrir a porta para então sequestrá-la. Esse homem possivelmente carregava uma pistola com mira laser. Ele teria usado essa arma para agredir Jessica, derrubando a bateria da mira no processo. Isso deixaria sangue na porta como consequência. Uma das pessoas que estava na loja próximo das 21 horas, quando a van prata apareceu pela primeira vez, conversou com a polícia para ajudar na investigação. Ele descreveu a interação de Jessica com o motorista como uma tentativa de flerte do homem, ou ao menos o que parecia ser. Câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao posto capturaram a van prata deixando o local. Identificar o motorista era impossível através das gravações, e a direção para a qual seguiu também era desconhecida. A polícia conseguiu, entretanto, um retrato falado do suspeito. Esse desenho foi compartilhado ao extremo na tentativa de dar velocidade para a investigação. As buscas por Jessica continuaram enquanto seu filho de 3 anos tentava entender o motivo pelo qual a mãe não voltou para casa. O modelo do veículo foi identificado como uma van Chrysler prata. O problema é que existiam 15 mil veículos iguais apenas em Michigan. Interrogar todos os condutores era inviável. Helicópteros e cães continuaram ajudando nas buscas que, infelizmente, não tiveram sucesso. No dia 29 de junho de 2014, mais de um ano após o desaparecimento de Jessica, a polícia recebeu essa ligação. 911, where is your emergency? We come up to this lady, she's laying in the road. I think she was hit by a car. Okay. She's got a head injury. Rebecca Blash, de 36 anos, foi encontrada no meio da rua. O homem que a encontrou inicialmente acreditou que a mulher tinha sido atropelada. A polícia chegou ao local acompanhada pelos paramédicos e descobriram uma cena diferente. Rebecca apresentava 3 ferimentos na parte de trás da cabeça, compatíveis com um disparo de arma de fogo. Ela vestia roupas próprias para exercícios físicos. A teoria é que a mulher estava fazendo uma caminhada ou corrida quando foi rendida e baleada na cabeça. O ângulo de entrada sugeria execução. Ela também exibia ferimentos nas mãos, pernas e costas. A origem das agressões é desconhecida. Isso aconteceu em Dalton Township, a aproximadamente 20 minutos de Norton Shores, de onde Jessica desapareceu. Rebecca ainda estava com vida quando a ligação para a polícia foi feita. Infelizmente, ela não suportou os ferimentos e faleceu a caminho do hospital. O óbito foi declarado pouco após as 6 horas. A perícia foi capaz de coletar 3 estojos de munição do local, todos calibre 22. Na época, esse caso foi tratado como um ataque aleatório e sem nenhuma conexão com o caso de Jessica. Ambos foram arquivados e ficaram aguardando provocação.
2 anos após o homicídio de Rebecca e 3 anos após o desaparecimento de Jessica, algo aconteceu. Em abril de 2016, uma jovem de 16 anos estava caminhando de volta para casa após sair de uma festa. Ela de alguma forma se perdeu no caminho de volta e se viu parada na estrada. Foi então que uma van prata parou ao seu lado. O motorista abriu a janela e perguntou se ela precisava de carona. Ela se recusou a entrar no carro de um desconhecido, mas pediu o celular emprestado para que ela pudesse ligar para os pais. Esse homem concordou e abriu a porta, convidando a moça para o veículo. Assim que ela entrou, o som do motor derrubou o aparelho de sua mão. A van começou a ganhar velocidade e o motorista alcançou uma pistola. A garota percebeu e conseguiu saltar do carro em movimento. A van acelerou e deixou a jovem para trás. A adolescente se viu livre do que seria um sequestro e correu em desespero para a casa mais próxima. Ela foi atendida e o morador ligou para a polícia. A investigação recolheu as gravações das câmeras de segurança da área e, com a ajuda da vítima, conseguiu identificar o veículo. Uma van Chrysler prata. A garota também foi capaz de dar uma descrição do sequestrador. A investigação montou uma linha de suspeitos na delegacia e a vítima foi capaz de apontar o responsável entre eles. Um homem de nome Jeffrey Willis. Ele era proprietário de uma van prata, a mesma usada na abdução de Jessica. Com o suspeito detido, a polícia conseguiu poder legal para invadir sua residência e recolher a van para a perícia. E itens no mínimo suspeitos foram encontrados. Entre eles uma pistola calibre 22 e múltiplas seringas. Elas continham uma substância com efeito tranquilizante ou sedativo e estavam prontas para uso. Algemas, correntes, cordas e remédio para impotência também estavam entre itens apreendidos. Mordaças, mais cordas e luvas também foram retiradas da van. A pistola recolhida passou por perícia balística e o resultado foi positivo para a comparação com os estouros encontrados no caso de Rebecca. Esse resultado conectou o homicídio a Jeffrey, mas a pistola ainda tinha mais para contar. A perícia notou que a bateria que deveria alimentar a mira laser não estava lá. O arquivo do caso de Jessica foi anexado ao de Rebecca, antes mesmo dos agentes deixarem a casa do criminoso. O computador de Jeffrey foi levado para a perícia. Na máquina, a polícia encontrou conteúdo adulto envolvendo menores, mulheres em trajes e situações ligadas ao sadomasoquismo e vídeos amadores de sequestro e mortes. Alguns eram falsos, outros não. Em um HD escondido, a perícia encontrou uma pasta nomeada como VIX. Dentro dela existiam outras 2 pastas, uma de nome JLH e outra de nome RSB, Jessica Lynn Herringa e Rebecca Sue Blatt. Em ambas as pastas existiam fotos das vítimas, junto de prints de notícias sobre cada caso. Em um bloco de notas, eles encontraram uma senha utilizada para acessar perfis em diferentes sites, J4L27H13, as iniciais de Jessica e a data do dia seguinte ao desaparecimento. Hoje, acredita-se que tenha sido a data do falecimento. Referente à garota de 16 anos, Jeffrey Willis foi acusado por sequestro e ameaça. No mesmo dia, ele também recebeu a acusação pelo homicídio de Rebecca. Mas antes de prosseguir, talvez seja interessante conseguir algum contexto sobre o passado de Jeffrey, ao menos sobre os pontos mais relevantes. Ele trabalhou por um período como zelador em uma escola de ensino fundamental, e infelizmente, nós ainda nos lembramos do material que foi encontrado em seu computador. Na época, o diretor do colégio percebeu que Jeffrey passava muito tempo no laboratório de informática. O diretor resolveu investigar e pediu para que um funcionário verificasse o computador mais usado por Jeffrey. Esse funcionário realizou a análise logo após o zelador deixar a sala. No histórico de navegação da máquina usada pelo sujeito, foram encontrados endereços que levavam a conteúdo criminoso relacionado a menores. Jeffrey foi imediatamente demitido. E isso é tudo o que precisamos saber sobre seu passado. Em setembro de 2016, Jeffrey Willis foi oficialmente acusado pelo sequestro e homicídio de Jessica Herringa. Um mês após Jeffrey vestir o macacão, seu primo foi preso, Kevin Bloom. Na época ele era agente penitenciário e atuava no Departamento Correcional de Michigan. Após a prisão ele foi afastado de suas funções e hoje não faz mais parte da equipe. Na época ele começou a comentar com colegas que seu primo, Jeffrey, tinha assassinado Jessica. O assunto foi levado para os seus superiores e chegou ao conhecimento da investigação. Kevin foi levado a interrogatório e admitiu ter ajudado Jeffrey a esconder o corpo de Jessica. Quando percebeu que seria atingido pelas consequências daquela alegação, passou a negar tê-lo feito. O problema é que Kevin fez comentários sobre o caso de Jessica, referente a informações que na época não eram públicas. Apenas a polícia e alguém envolvido saberia. Ele repetiu o mesmo para o caso de Rebecca. Quando percebeu que as algemas não deixariam mais os seus punhos, ele começou a negar. Kevin foi acusado por obstrução de justiça e passou por mais algumas horas de pressão, até que cedeu novamente. Ele declarou-se culpado pelas acusações e foi considerado cúmplice.
Kevin explicou para a polícia que no dia 27 de abril de 2013 recebeu uma ligação de Jeffrey. Seu primo explicou que tinha sequestrado uma mulher e o convidou para o que chamou de festa. Kevin chegou ao local para encontrar Jessica jogada no chão, completamente nua. Na ocasião, ela exibia um ferimento na cabeça e parecia inconsciente. Segundo Kevin, Jeffrey sequestrou a moça e usou a van para transportá-la até sua casa. Após examinar mais de perto, Kevin descobriu que Jessica estava morta. Ele e Jeffrey enrolaram a vítima em um lençol e abriram uma cova rasa para enterrar o corpo. No dia 27 de novembro de 2017, Kevin Bloom recebeu a sentença de 5 anos em liberdade condicional, com um adicional de 1 ano com tornozeleira eletrônica para monitoramento via GPS. Ele fez um acordo com o Estado para entregar o primo e deixou a prisão após o julgamento. Jeffrey Willis ainda não tinha sido julgado pelo sequestro e homicídio de Jessica Herringa, porém já tinha pelo homicídio de Rebecca Blatt. A sentença foi de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Jeffrey confessou o homicídio. Ele disse que parou ao lado de Rebecca para sequestrá-la. A mulher estava fazendo uma caminhada quando foi surpreendida pelo criminoso. Ela ofereceu resistência para entrar na van e foi executada. A motivação para todos os sequestros era a mesma: atos íntimos forçados. Jeffrey não exibiu remorso em nenhum momento durante o julgamento. Ao ser conduzido para fora debaixo de vaias e frases como "queime no inferno", Jeffrey se virou para mandar um beijo para os familiares das vítimas. O julgamento sobre o caso de Jessica teve início em maio de 2018. A investigação descobriu que o criminoso visitou o posto de gasolina onde a mulher trabalhava um total de 15 vezes antes do sequestro. Isso sugere que ele a escolheu como alvo e voltou lá para estudar sua rotina enquanto se apresentava com um rosto amigável e conhecido. Você deve se lembrar que no dia anterior ao sequestro, um cliente se aproximou de Jessica enquanto ela conversava com uma amiga. Ele disse algo sobre os clientes também estarem de olho para proteger a moça. O homem que disse isso era Jeffrey. Ele trabalhava em uma fábrica na época e realizava o turno da noite. Ele deveria estar trabalhando no momento em que Jessica desapareceu, mas não estava. Seu chefe notou a falta naquele dia e também nos dias seguintes. Jeffrey já estava condenado a passar o resto da vida na prisão. A prioridade da polícia era encontrar o corpo de Jessica. Jeffrey e Kevin se recusaram a indicar o local. A investigação continuou procurando nas áreas de mata próximas à casa do criminoso, mas não encontraram. Eles chegaram a receber uma ligação anônima indicando o local a ser escavado, mas sem sucesso. Dias após o início das buscas naquela área, uma pessoa que morava perto do posto de gasolina alegou ter visto Jeffrey com uma pá andando pela região. Isso fez a investigação mover as buscas para áreas de mata próximas ao posto. Quando questionado, o criminoso alegou que estava em casa naquele horário. Entretanto, registros telefônicos colocaram seu aparelho celular próximo da casa de seu avô, que morava a 7 minutos de distância do posto de gasolina, no mesmo dia e horário dito pelo vizinho. A defesa de Jeffrey tentou montar um cenário onde outra van, e não a de Jeffrey, teria parado no posto naquele dia para fazer o sequestro. Afinal, existiam mais de 15 mil delas em Michigan. O posto era a caminho da casa de Jeffrey para o trabalho, e por isso teria parado lá tantas vezes. Em certo momento durante a investigação, o namorado de Jessica alegou que a mulher era dependente química e fazia uso frequente de heroína. A defesa usou isso para dizer que essa outra van seria de um traficante local que abastecia a mulher. Por fim, não existia corpo. E como algumas pessoas dizem, se não existe corpo, não existe crime. O júri discorda. Jeffrey Willis foi considerado culpado por sequestro e homicídio em primeiro grau. A sentença foi de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. A segunda em sua ficha. Elas devem ser cumpridas de maneira consecutiva. Jeffrey continua alegando ser inocente até hoje. Ele alega não ter participação no caso de Jessica. O corpo da moça nunca foi encontrado. Seu filho de 3 anos perdeu a mãe que desapareceu naquele dia. O namorado, pai e mãe nunca conseguiram realizar um velório digno. As esperanças de ver a filha entrando novamente pela porta já não existem mais. A ideia de poder encerrar a história com um enterro digno para os seus restos mortais, sim. Mas infelizmente, o mais provável é que isso nunca aconteça. Kevin desapareceu após deixar a prisão. Ninguém sabe seu paradeiro. O único que poderia dar algum encerramento para a família prefere gastar o seu tempo com provocações. E o único motivo pelo qual ele está trancado em uma cela foi aquela adolescente de 16 anos, que bravamente saltou do carro em movimento. Sua coragem, atenção e resposta rápida foi o que trouxe alguma justiça para os familiares, além de resolver 2 casos já arquivados. Do contrário, ela poderia ter tido o mesmo destino de Jessica e Rebecca. Hoje, aos 55 anos de idade, Jeffrey Thomas Willis encontra-se encarcerado na unidade correcional St. Louis, em Michigan, onde deve permanecer pelo resto de sua vida.